aceitado o nosso convite para partilhar essa entrevista, falar um pouquinho que a nossa coletiva é uma coletiva formada por mulheres, todas mulheres brasileiras e todas também pesquisadoras da questão racial. Também foi por esse motivo que a gente chegou até você e é por esse motivo que a gente convidou você para partilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Então, mais uma vez, a gente queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Legal. Então, a gente vai começar aqui com uma perguntinha que a gente elaborou um roteiro, né? E compartilhei com você um pouco. Mas a primeira ideia é entender, assim, quando a gente entra nas redes sociais e tem acesso ao seu perfil, né, de Jazz Oliveira, tá lá descrito que você se auto-identifica como sapatão. E aí, a nossa questão é o seguinte, que quando você se propõe reapropriar de uma categoria que socialmente, né, é compreendida em termos pejorativos e negativos, como é que você se reorganiza para positivar essa representação, né? E mais especificamente ainda por se tratar de ser não só uma mulher sapatão, mas uma mulher sapatão negra. E aí, nesse sentido, né, junto com essa pergunta, a ideia é entender também que outras terminologias identitárias você podia, assim, compartilhar com a gente que entende que têm sido ressignificadas pelo movimento LGBTQI+. Né? Além de sapatão, enfim, um pouco para a gente poder melhorar a nossa inserção dentro deste universo também, atualizar. Não tem mais nenhuma sapatão aí na coletiva? Eu não sei, que eu saiba, não. É um dado importante, né? Então, gente, eu não sei se eu positivo algo assim exatamente, porque na minha descrição eu acho que é só do Instagram, né, que tinha essa informação, mas tem outras também. Então, eu acho que eu tô me descrevendo, assim, eu tô dando. É uma descrição, não sei se é uma positivação, porque para mim nunca foi negativo ser sapatão. Não, para mim não tem nada de negativo, assim. Tem a violência, mas não é minha, né? A violência não é minha. A violência não vem de mim. Então, eu entendo, assim, que eu acho que tem essa coisa de se afirmar, ou dizer, ou colocar numa rede social que você é sapatão, pode ter esse nível de positivar alguma coisa, mas eu acho que de, tipo, subverter uma injúria, né, um xingamento e assumir algo, né, como sua identidade. Mas eu não sei se eu trabalho muito bem nessa coisa de negativo e positivo, porque é isso, eu tô partindo da minha perspectiva, e a minha perspectiva não ver a minha sexualidade como negativa, né? Mas eu entendo que a galera, eu acho que no Brasil, desde sempre, né? Não sei, desde que eu me conheço como gente, a gente tem se falado sapatão, e eu acho que é uma estratégia interessante para subverter também isso que vocês colocam na pergunta, para subverter esse signo marginalizado, né? Mas eu acho que para quem é sapatão, isso não tem essa coisa de negativo e a galera tem usado muito sapatão, principalmente sapatonas pretas, porque a gente tem se distanciado há alguns anos já, né? Do mito da lésbica que vem da ilha de Lesbos, que é a Safo, que foi a primeira lésbica, que seria essa mulher branca, europeia, grega, que não serve como referência pra gente, né? Então tem outros referenciais, acho que a Audre Lorde nos anos 70, 80, trouxe muitos referenciais, né? Apesar dela usar a palavra lésbica, né, para se descrever, ela escreve o Zame, que é a automitobiografia dela, e ela logo no começo ela fala que Zame é um nome caricol, né, um nome
das ilhas de Granada, eu não sei exatamente de onde, mas é de uma parte do Caribe francófono que as pessoas se referiam a lésbicas ou sapatonas como zami, né? De que é uma corruptela de amigos em francês, as amigas. Que eram mulheres que trabalhavam juntas e que se amavam entre si. Então, talvez eu me descrevesse como zami, se fosse um signo mais conhecido. Acho que é isso, acho que tem a ver com essa fuga dessa identidade capturada da lésbica e branca, embranquecida, europeizada, né, como uma origem europeia, sendo que a gente não tem origem europeia, né, enquanto mulheres negras. Então, de trazer para uma outra realidade, né, trazer para nossa realidade. Não trazer, viver a nossa realidade, né, porque nossa sexualidade não vem de outro lugar senão da gente mesma, né, eu acho, mas também não posso falar por todo mundo. Mas o meu uso do sapatão é mais ou menos esse, assim. É mais uma descrição, é mais para as pessoas saberem, porque a heterossexualidade compulsória sempre vai me ler como uma mulher hétero, como mulher primeiro, né? Eu acho que tem isso também. Tem muitas lésbicas, muitas sapatonas que não se entendem como mulher e eu tô dentro delas. Eu não eu sou sapatão, eu não tenho nenhuma relação com homem, de submissão, de qualquer outra coisa. Então, eu não tô dentro desse jogo, assim, né? Não... Assim, é claro que politicamente eu vou me afirmar mulher, mas não é uma categoria, uma identidade de gênero que me contempla, que contempla minha subjetividade, porque minha subjetividade não está relacionada à subjetividade de homens, assim, não sou esposa de ninguém, provavelmente não tenho desejo de ser mãe e tal, então essas categorias de mulher e como a gente entende mulher, né? O Ocidente, como o Ocidente entende mulher, como o outro do homem, como a mulher, o submissa, etc., a pessoa heterossexual, eu não me vejo nessas categorias, então eu uso sapatão por isso, assim. E aí, por consequência, pode ter essa coisa de positivar um signo que para algumas pessoas são negativos para a sociedade, né? Mas não é exatamente esse a intenção. Acho que tem outros caminhos de usos desse xingamento, dessa identidade, sei lá. Eu acho que hoje em dia a galera tem usado muito como identidade, mas eu acho que esse signo negativo tem se esvaziado muito, né? Como bicha preta, como viado, travesti, né? Teve uma época que as pessoas começaram a higienizar, né, a travesti, e hoje em dia não, né, alguns tempos, mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso a esses discursos, as travestis têm se afirmado travestis, não mulheres trans, né, é uma coisa diferente, muitas travestis não querem ser mulher, não querem, não tem essa intenção de ser mulher trans, de ocupar esse lugar, né? E eu acho que a sapatão, muita sapatão também não tem essa intenção, né? E por isso a gente tem usado esses termos que antes usavam para nos agredir. Entendi. É como se o termo sapatão pudesse criar uma intersecção assim entre gênero e sexualidade. É, Já é. como se fosse tem muita gente que fala que é como se fosse um gênero mesmo, um gênero que não tá dentro do masculino, não tá dentro do feminino, né? Não se resume Entendi. nisso. Porque Entendi. também muita gente, às vezes, confundem, tem essa coisa da sapatão masculina, masculinizada, e tem muita gente que rechaça isso, tipo, não sou masculina, sou eu, né? Não sou feminina, sou eu, né? Não, por que que só existem esses dois polos de referência, né? Massa. Legal. Obrigada. Nada. Acho que Camila agora. Vamos fazer uma rodada aqui. Jazz, pensando essa questão da linguagem, e aí tendo como referência Fanon em Pele Negras, Máscaras Brancas, né, naquele capítulo Negro e a Linguagem, onde ele discorre sobre essa imagem, a autoimagem do negro ocidentalizado, né, que foi e que ainda é formada a partir da linguagem do branco. E ao aprendermos outras línguas,
como a língua inglesa, por exemplo, que é representante, né, de uma hegemonia colonial, política e ideológica, quais os limites e desafios que você percebe que se impõem entre a recolonização, né, e o engajamento político? Eu acho que a gente tinha que fazer essa pergunta com português, né? Também, principalmente. Acho que essa pergunta surge para mim primeiro com a língua portuguesa. Por que eu falo essa língua? Por que me obrigaram a falar essa língua? Por que ela é minha língua materna, sendo que é a língua de quem me colonizou, né? De quem estuprou minhas ancestrais. Então, eu acho que eu começo essa pergunta com a língua portuguesa. E a partir, então, da minha crítica a esse monolinguismo, né? A gente cresce ouvindo que o Brasil, a língua oficial é português, que a gente fala português. É muito estranho, eu vivia falando que eu falo brasileiro, porque eu tô no Brasil. E aí eu era super corrigida pelas professoras. Errado! Era um crime, né? Falar que você fala brasileiro, quando eu era criança, pelo menos. Nos anos 90. E aí eu acho que não assim, né? Não que eu tenha me perguntado assim, eu sou colonizada, vou aprender outra língua. Mas a minha curiosidade por aprender outras línguas vem daí também, dessa limitação de falar uma língua só, sendo que o mundo é tão grande, e mesmo o Brasil é tão grande, e o Brasil fala muitas línguas, né? De línguas oficiais a gente tem Libras também, que é uma língua, né? E as línguas indígenas, que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas que estão, né, no português brasileiro, como muito quimbundo. Agora eu moro em Salvador, muito iorubá. Essas línguas fazem parte do português brasileiro, principalmente o quimbundo. As nossas palavras mais bonitas vêm do quimbundo, né? Desde dengo, manha, cafuné, bunda, muitas palavras vêm do quimbundo. Nome de comida, né? Munguzá. Enfim, a gente tem muita influência lexical do quimbundo no Brasil e muita influência sintática. O jeito que a gente fala, a dupla negação, quando a gente fala eu não sei não, eu não vi não, é uma característica de línguas banto, principalmente do quimbundo, que eu conheço um pouco melhor. Pouquíssimo, né? Mas, enfim. Mas voltando para a pergunta, eu acho então que o meu questionamento veio já com a língua portuguesa. E aí, a partir disso, o que estava disponível para mim de língua estrangeira era inglês, na adolescência, e aí eu gosto de línguas e aprendi, mas eu não vejo que eu sou recolonizada por isso, não. Assim, eu acho que a gente tem um nível crítico, assim, de hoje em dia, né? Porque também quando o Fanon estava escrevendo, era outra época, ele tinha outra relação com a língua francesa, principalmente na França, quando ele chega na França, né? Que eu acho que é quando ele escreve o Pele Negra, Máscaras Brancas, ou a partir dessa experiência na França, em Paris, que as pessoas vão falar que o francês dele é de preto, é menor, né? Então eu acho que a gente está em outra época, assim, eu acho que já passaram 60 anos, sei lá, o Pele Negra é dos anos 50, eu nem sei, me perco muito. Mas eu acho que a gente está em outro momento de acesso global. E para a gente, falante de português no Brasil, eu acho que é extremamente importante que a gente aprenda outras línguas para a gente conseguir sair da colônia portuguesa, né? Porque a mentalidade portuguesa tá na língua, né? A gente aprende a pensar como eles, por exemplo, dentro dos gêneros masculino e feminino, que está na língua, né? Nos signos positivos e negativos, do preto e do branco, né? O que é ruim é negro nessa língua, né? O mercado negro, a lista negra, a ovelha negra. Isso é uma característica da língua colonial mesmo, então a gente pensa dentro desse sistema. Então, para mim, aprender outros sistemas é muito importante para sair disso.
E aí, para viver, para ter uma circulação maior, para poder me locomover e me comunicar em outros espaços. Então, eu aprendi inglês e eu tenho usado essa língua, assim como o alemão também. Eu sou formada em alemão, trabalho com tradução de alemão, principalmente. Tem me dado mais acessos, assim. Eu acho que é um jogo colonial ainda, a gente não saiu dele. Eu acho que a gente tem que aprender línguas africanas. Acho que é essencial também para a gente ter acesso a outros sistemas de visão de mundo, né? Porque as línguas europeias são muito parecidas, desde as estruturas sintáticas de gênero. Quando você vai para línguas africanas, o gênero já se desmantela, por exemplo. O gênero das palavras, os gêneros das pessoas já vão se desmantelando, né? A gente tem um estudo da Oyerunki Oyevumi, não sei se vocês conhecem, que eu acho que ela é filósofa, né? Nigeriana, que fala muito de como as comunidades iorubás, os povos iorubás, não viam gênero como o Ocidente vê. E aí ela vai dando exemplos da língua iorubá, né? Tipo, uma palavra como homo, que é criança, é filho ou filha, não tem gênero. Porque uma criança não tem gênero, né, gente? É só no Ocidente que você bota gênero na criança, antes dela nascer, né? Você tem que descobrir a genital para você atribuir um gênero, né? Enfim, eu tô divagando muito, vocês falem se eu tô. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim, tem a ver com essa ressignificação. Eu entendo o que o Fanon disse, acho que pode ser uma armadilha pra gente, achar que, sei lá, vai falar inglês e vai ser melhor do que alguém, sei lá. Mas eu tenho usado, principalmente na tradução, eu tenho usado essa língua, eu tenho instrumentalizado ela, assim, para o meu estudo e para divulgação de leituras, né? Eu acho que, por exemplo, agora no Brasil que está rolando muita tradução de autoras negras, né? E o sucesso que foi, por exemplo, minha tradução da Grada Quilomba, tipo assim, uma teórica portuguesa, mas que eu conheci na Alemanha, e que escreve em inglês. E aí eu fiquei muito passada, né, quando eu conheci o trabalho dela e falei, pô, ela é portuguesa, né? Por que ela não escreve nada em português? Porque não tem nada dela escrito em português, porque... Enfim, aí você vai entendendo a desgraça mesmo que é Portugal e o Brasil, né, como colônia, como extensão, de que não iam publicar ela, né? Publicaram, sim, depois que ela virou fenômeno aqui no Brasil, né? Não em Portugal, exatamente. O reconhecimento dela em Portugal foi posterior ao reconhecimento dela no Brasil. E eu acho que isso se deve muito, modéstia à parte, à tradução, né? Eu consegui publicar a tradução do primeiro capítulo do livro Memórias da Plantação em 2016, e numa revista de tradução e literatura, e foi muito massa, assim, porque esse texto rodou muito, ficou muito conhecido, né? E aí, depois, ano passado, a gente publicou a tradução inteira do livro. Então, eu acho que eu tenho usado para isso, assim, não para recolonizar, mas talvez para descolonizar, né? E eu sei que são línguas coloniais, né? O inglês, o espanhol, o alemão, o português, mas acho que a gente consegue também fazer algumas subversões na tradução, mas eu vou deixar isso para depois, que depois vem pergunta sobre isso, né? Então, Sim. desculpem se eu estou me alongando muito, mas vamos indo. Então se configura mais para você enquanto engajamento realmente, né? Uma possibilidade de um engajamento político, visto que você consegue, vamos dizer, semear, né? Pela tradução, por exemplo, as autoras negras, né? Você consegue uma maior divulgação se você faz uso dessas línguas, né? Falando para vocês também? E até mesmo para acessar. Camila, cortou sua fala,
Desculpa, cortou sua fala. Você pode repetir? Bom, não, é porque você então percebe mais como engajamento político, né? Que é uma forma também das pessoas conseguirem acessar produções negras, né? Tanto no contexto de diáspora quanto no continente. Né? Eu tenho Exatamente. percebido muito isso. Também tenho percebido a movimentação das pessoas para aprender, por exemplo, né? Para dar cursos sobre Yorubá, Swahili, né? Tem acontecido uma movimentação nesse sentido também. E também tendo que se apropriar dessas línguas coloniais, né? De uma maneira consciente, sabendo que isso é uma forma da gente conseguir acessar essas produções que estão espalhadas, né? Pelo mundo afora. Exatamente. E da gente conversar internacionalmente, né? Porque se a gente quer construir, sei lá, um movimento negro, algo que está dentro das nações, que a gente só se comunica com quem fala português, a gente está fugido. E todo mundo está ferrado, assim, porque a diáspora é transnacional, a gente não tem nação, né? A gente não é acolhido em nenhuma nação. Você não é acolhido em Portugal, você não é acolhido na Alemanha enquanto cidadão pleno. No Brasil, muito menos, a gente não tem acesso a direitos. Então, a gente precisa se comunicar com nossos irmãos e irmãs que falam outras línguas. Que, por enquanto, acho que inglês ainda é uma língua de bastante acesso, mas acho que as coisas vão mudando. É como você disse, a gente tem aprendido mais línguas africanas, né? Elas têm se tornado mais acessíveis hoje em dia. Isso eu acho que é um começo de um futuro aí, de a gente ter outros diálogos que não vão ser mediados por línguas coloniais. Aí vai ser maravilhoso. Bom, minha vez. Ei, Jess, Oi, tá boa? tô bem, e Menina, você? muito bom conversar com você, te escutar, viu? Bom demais, sabe por quê? Obrigada. Porque a gente oxigena e você já iniciou a sua fala assim. Porque há décadas atrás, chamar alguém de sapatão, uma mulher de sapatão, era uma estereotipação incrível, absurda, né? E existia um movimento justamente de recuperar e de instalar um outro significado que era as lésbicas. E hoje isso já muda. Então, assim, como que é dinâmica a luta e as pessoas presentes nas lutas, né? Eu acho, Uhum, assim, ótimo essa ressignificação de categorias, ou de categorias que são mesmo constituídas a partir dos próprios movimentos, né? Então, assim, e que daqui a algum tempo pode não ser mais essa categoria utilizada dessa maneira, mas ser outra, né? Então, assim, sim. essa dinâmica ela é muito boa, né? Isso ajuda a gente a ficar sempre atualizado e atualizadas. Agora, pensando nesse seu trabalho de tradução, quando eu tive acesso a esse capítulo, né, da Grada Quilomba, para mim foi, assim, muito, muito importante. E hoje eu percebo que continua sendo muito importante, né? Não foi só um texto que rodou, ele continua rodando muito. E ele continua essa política de tradução, que eu acho que é muito nesse sentido mesmo, é uma política que tenta fazer um movimento contra-hegemônico dessa política do mercado editorial, né? Então, assim, para mais pessoas terem acesso. E para nós, enquanto mulheres negras, periféricas, das favelas, né, que não têm acesso a esse material, não têm acesso ao inglês, né? Ou acesso mesmo a comprar um livro, Uhum, chegar pela rede é sensacional. A gente uhum, consegue criar possibilidades de mudança e transformação assim. E aí, uhum, pensando nisso, refletindo sobre o seu trabalho intelectual, nessa perspectiva como ferramenta política, que é muito característica, muito presente das intelectuais dos movimentos negros, né, das intelectuais e dos intelectuais também, gerando impacto para a coletividade negra, né, esse trabalho como ferramenta política. Em que momento você começa a perceber a importância do trabalho de tradução para a luta negra? Você pode nos falar um pouco sobre esse processo, né, e quais têm sido as ondas geradas por esse trabalho, tanto para a uhum. coletividade negra transnacional, como você já citou agora há pouco, quanto para você?
Pensar quando eu saquei, assim, eu acho que quando eu não saquei exatamente relacionado às pessoas negras, né? Enfim, eu adolescente, eu cresci assistindo MTV, não tinha internet. E aí eu ficava traduzindo as músicas sozinha, louca, né? Com dicionário, enfim, eu aprendi inglês muito autodidaticamente, assim. E estudei escola pública, não tinha acesso direito fora do verbo to be, né? E aí eu entrei na faculdade de letras e aí como eu já falava inglês, assim, eu estudava sozinha desde os 12 anos, mais ou menos. Aí eu tinha que escolher uma língua estrangeira ou linguística, né? Aí eu escolhi uma língua estrangeira, que foi alemão. Porque o inglês eu entendia, né? E aí no segundo ano de faculdade, eu entrei projeto de extensão, de ensino e extensão, que propunha investigar a como é que chama? Aquisição de língua estrangeira por pessoas da periferia. Que era o meu caso, né? Enfim, então o meu trabalho era dar aula de inglês em alguma comunidade. E aí eu comecei a trabalhar na comunidade São Remo, que é atrás da USP, literalmente atrás da USP. Tem um muro e tem a comunidade, né? O surgimento da comunidade foi pela construção da Universidade de São Paulo, principalmente pessoas do Nordeste, etc., que migraram para São Paulo para trabalhar na construção civil. E aí a galera construiu a Universidade de São Paulo e ficou isolada dela, né? Ficou próxima, mas ficou isolada, enfim. E aí eu fui fazer esse trabalho lá. E aí eu não queria só fazer a pesquisa, então já no projeto do professor tinha um contraponto, né? Você oferece um curso de inglês ou de alemão, só que eu estava no segundo ano, o primeiro de alemão, então eu não tinha conhecimento suficiente para ensinar alemão. Então eu escolhi inglês e aí eu comecei a trabalhar numa ONG alemã, por um acaso, que era ativa nessa comunidade. Aí eu dei aula de inglês lá e tal, fiz essa reflexão, né, de como, então, depois de um ano de curso, os caminhos que os ex-alunos foram seguindo, né, tenho 2 alunas que fizeram inglês comigo e que entraram na USP uns anos depois, outras pessoas que continuaram fazendo curso de inglês e tal. Enfim, nesse momento eu fui percebendo essa importância desse acesso a línguas estrangeiras. Tanto que eu podia ensinar, que eu percebi que eu podia ensinar, e que, enfim, eu podia me comunicar com outras pessoas. Depois, no ano seguinte, eu fui para a Alemanha trabalhar num projeto dessa ONG, mas que tinha financiamento do governo, do Ministério da Cooperação Exterior alemão. E aí eu fiz vários cursos no âmbito desse programa. E a gente fez cursos de, sei lá, sustentabilidade, branquitude crítica, porque era junto com alemães, né? Então tinha pessoas que eles chamam, né, do sul global e do norte global. Então tinham alemães que iam fazer voluntariado. Então eles tinham um programa muito crítico de voluntariado, né? De como o voluntariado como como chama? Atualização do colonialismo mesmo, né? Que são as crianças alemãs que não falam português, por exemplo, aprenderam espanhol na escola, criança mesmo, 17, 18 anos, que vão salvar o mundo, né? Vão para a África fazer trabalho voluntário, vão para a América Latina, né? É África e América Latina, os países não têm nome.
Então, o programa é muito crítico, é muito massa. Eu conheci muitas autoras e autores muito que me marcaram muito nessa época. E aí, beleza. Fiz o curso, foi massa, discutimos. E quando eu fui receber o certificado, todos os alemães receberam o certificado e a gente não recebeu o certificado, eu e outras pessoas da América do Sul. Aí eu fiquei puta, porque aquele certificado ia ficar bem bonito no meu currículo, né? Tipo, um monte de curso na Alemanha, 5 meses de curso, profissionalizante e tal, né? E aí fui falar, né? Cadê o meu certificado? Aí as organizadoras falaram, não, a gente não tem certificado porque só tem inglês e alemão. E para América Latina não vai funcionar. Eu, tipo, como assim? Eu quero que seja inglês mesmo. E eu traduzo. E aí eles me contrataram para traduzir, para ser tradutora deles lá. E aí eu trabalhei um bom tempo como tradutora. E aí eu percebi que a importância disso, né? Porque durante os seminários eu já estava traduzindo para as pessoas que não estavam entendendo, ou que não. Algumas pessoas, algumas palestras eram em espanhol, mas muitas pessoas do Brasil não entendiam. Então eu ficava traduzindo de alemão, de espanhol, para as pessoas terem acesso, né? Para elas poderem discutir também as coisas. E aí eu fui percebendo como essa dinâmica de exclusão se dava, né? Você inclui, você chama as pessoas para irem fazer esse curso, mas você exclui elas das discussões e do certificado. Aí, nesse momento, eu saquei que era importante esse trabalho, e que era um trabalho, né? E que eu podia fazer, que eu podia aprender mais, que eu podia praticar mais e que tem essa importância para minha comunidade, para pessoas que parecem comigo, né? E aí fui fazendo isso. Quando, então, depois eu fui estudar na Alemanha e conheci a comunidade negra lá, né? E conheci muitas autoras negras na comunidade, não na universidade. E, e aí eu voltei para o Brasil, queria fazer mestrado. E aí resolvi que ia fazer mestrado sobre uma autora negra alemã, que eu gosto muito, a Maya Angelou. E aí tenho sentido até hoje, assim, né? Eu terminei o mestrado em 2018 e junto com o trabalho, né? Porque o meu projeto de traduzir o Memórias da Plantação tem a ver com o meu trabalho de mestrado também, de vida, né? Porque a Grada é uma mulher negra que mora na Alemanha. Eu estava falando sobre isso, então eu estava traduzindo uma autora, a Maya Angelou, que é alemã, e estava traduzindo a Grada Quilomba, que é portuguesa, mas que mora na Alemanha e que entrevista mulheres negras na Alemanha, né? Uma estadunidense e uma alemã. Então, se junta tudo aí, né? E aí, quando eu vejo a repercussão dos textos da Grada, eu percebo que esse trabalho é essencial, né? Depois, também, em 2016, eu conheci a professora Denise Carrascosa, aqui da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que tem um projeto lindo de pesquisa que chama Traduzindo no Atlântico Negro. Todos os membros do grupo são negros e negras e todo mundo trabalha seja com cotejo de tradução, ou seja, traduzindo obras, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma amiga traduzindo poesia jamaicana, textos teatrais sul-africanos. O nosso colega traduziu o Soyinka, que é nigeriano e é ganhador do Nobel de Teatro, né? Enfim, a gente tem traduzido textos africanos da diáspora para o português. E aí tem uns 2 anos que eu tenho traduzido também, tem mais, mas assim, dentro do grupo, traduzido autoras brasileiras para o inglês e para o alemão. Então, eu traduzi algumas coisas da Tatiana Nascimento para o alemão, traduzimos o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez, para o inglês, vai sair agora numa revista nos Estados Unidos.
Por quê, né? A Lélia está escrevendo lá em 80, em 78, falando sobre interseccionalidade, né? Esse texto, sexismo, racismo e sexismo na cultura brasileira, é um texto que está articulando ali uma teoria negra interseccional, né? Que hoje a gente chama de interseccionalidade. Mas ela está falando isso, e a Crenshaw cunha esse termo nos anos 89, eu acho, né? E então é legal ter esse trânsito teórico de mulheres negras, também ao contrário, né? Não só a gente recebendo no Brasil, mas também a gente colocando no mundo as nossas teóricas, nossas teorias. E é isso, mais ou menos, uma trajetória, assim, de como eu percebo a importância da tradução, né? E aí eu sempre me surpreendo com a recepção dos textos traduzidos, né? É sempre muito massa. Porque para mim era uma coisa que eu fazia sozinha, que era um projeto quase pessoal. Eu acho que a tradução da Grada é um bom exemplo, porque para mim era um projeto pessoal, né? De trazer essa diáspora, porque quando a gente fala no Brasil de Alemanha, as pessoas não imaginam que tem uma comunidade negra importante, expressiva na Alemanha, então para mim era importante, germanista também, no Brasil. Então, o que era um projeto muito íntimo de tradução tornou um projeto comunitário mesmo, né? Pelo grupo e por todo mundo que tem trabalhado esses textos, né? Mais ou menos isso. Jess, fiquei curiosa no aspecto, em termos de acesso. Você teve acesso você é cotista? Foi cotista? Hoje eu Na sou de entrada na doutorado. universidade? Hoje eu sou de doutorado, mas na graduação e no mestrado Não não. foi. Não, é porque eu estava querendo entender esse acesso também das políticas públicas também, que de alguma maneira pode, não vou dizer beneficiar, mas de buscar uma reparação para a nossa população negra nesse sentido, né, do acesso ao ensino superior. Ah, sim. Eu acho que independente também se é graduação, se é no mestrado, se é no doutorado, assim, é um direito nosso, né? Com certeza. E faz muita diferença em termos não só de uma sustentabilidade física e econômica do material, né, para a gente poder produzir de uma maneira que tenha um mínimo de paz para isso, né? Mas também esse lugar, né, esse lugar da universidade tão elitista, né, e de como que a gente também leva e produz e desenvolve uma consciência política, uma consciência racial nesse espaço. Eu acho assim que é só para reforçar, eu vou pegar o gancho da Carmen. Obrigada, viu, Jess? Nada. Tem a ver com a próxima pergunta. Porque é justamente sobre esse espaço elitista da universidade, né, da universidade brasileira, esse espaço, enfim, que para mim, pelo menos que venho das ciências sociais, depois fiz mestrado, doutorado na ciência política, para mim se constitui como espaço majoritariamente branco, heteronormativo, enfim. E nessa divisão de Brasil, ainda diria sudestino, né, que eu acho que tem várias implicações. E aí, Jess, pensando nesse espaço, voltando um pouco na tua trajetória, né, dentro da universidade brasileira, queria, enfim, perguntar para você, né, tendo essa trajetória que é ligada ao espaço, né, não sei se inicia, não sei se começou necessariamente, né, dentro da universidade, a pensar sobre a questão racial, ou se já fora já existia de uma maneira óbvia, a gente sente, né, a coisa que você estava falando da negatividade, a gente sente, né, a violência está desde criança, pelo menos na minha experiência enquanto mulher negra cearense, está desde a minha infância. Mas eu digo quando essa chegada na universidade, enquanto essa mulher negra, e aí não sei, né, se a orientação sexual já estava ali, mas pronto, essa mulher negra chega nesse espaço, né, tão branco, tão elitista, eurocêntrico, heteronormativo, que é a universidade brasileira, né. Se você pudesse contar um pouco como é que foi essa, né, a Jess, mulher negra, e aí não sei se no mesmo momento também mulher sapatão, enfim, ou sapatão, como você
estava discutindo e trazendo esse debate super necessário para a gente dessa classificação que a gente faz de maneira muito naturalizada, né, dos binômios homem-mulher, enfim. A Jess, essa mulher negra que chega na universidade, né, como é que se sente ali dentro daquele espaço? Como é que você enxerga hoje tudo que você vivenciou na presença de pessoas majoritariamente brancas, imagino eu, desde a universidade pública, professores e estudantes, né, com os temas, os debates, as reflexões gerados naquele espaço? Como é que você se sentia e como é que aquela universidade respondia ou não aos teus anseios, né, às tuas vontades, aos teus desejos, às suas reflexões enquanto pessoa pensante no mundo, né, trazendo a tua experiência para dentro desse espaço, enfim. Se a gente pudesse te ouvir mais um pouco desse momento dentro da Universidade Brasileira, porque eu acho que é importante pensar dentro dessa política de representação, qual é, né, o papel da universidade na construção das nossas subjetividades e nesse impulso, né? Eu entendo que também, pelo que você falou, esse processo de ir para a tradução também veio, talvez, de uma lacuna que a universidade te oferecia. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sobre esse momento da universidade, essa trajetória dentro da universidade. Uhum. Eu entrei na universidade com 18 anos, eu era bem jovem, né, pensando assim agora. Eu tô com 31 agora. Então, assim, eu acho que eu passei muito tempo da minha vida, eu passo muito tempo da minha vida na universidade. Com pausas, né, eu fiz pausas, terminei a graduação, fiquei um ano fora, depois terminei o mestrado, fiquei quase um ano de boa, assim, não de boa, não matriculada, né, não fiz, assim, tudo. Eu acho que é super importante para entender o mundo, porque eu fui realmente muito moldada pela universidade pública, sudestina, essa formação tá em mim, né, eu me formei nesse lugar mesmo, e eu era muito pouco crítica, assim, com essa relação. Primeiro, com relação à comunidade LGBT, para mim foi ótimo entrar na universidade, porque fazia letras, e a letras USP era um monte de viado sapatão. Então, isso, assim, foi muito bom, porque eu sou da Zona Leste, assim, nasci em Guaianazes, e cresci em Suzano, que é, tipo, outro município da Grande São Paulo. Mas, enfim, é uma cidadezinha pequena, cidade dormitório, assim, né? As pessoas, todo mundo trabalha na cidade de São Paulo e vai dormir em Suzano. Então, quando eu entro na USP, vou morar em São Paulo, no Butantã, eu tô ótima, assim, em relação à minha sexualidade. Não foi uma experiência ruim, assim. Em relação à raça, obviamente que eu sabia que eu não descobri que eu era negra na universidade, mas não era uma questão para mim, assim, eu tava focada, tipo, eu tava muito feliz que eu tinha entrado na universidade e que eu tinha um mundo se abrindo para mim, né, muitos mundos de oportunidade para uma pessoa que é da periferia de São Paulo, primeira pessoa da família a entrar na universidade, então tava muito feliz com esse meu projeto de vida. E como eu estava na universidade, eu não vim de um ambiente militante, eu não fui do Grêmio Estudantil, nem sabia o que era isso. Eu não via. E a Universidade de São Paulo é uma universidade pública, não tinha cota, né? A USP veio ter cota, acho que ano passado. Mas tinha muitos alunos negros. Eu convivia com, assim, no meu curso de letras, que eu fazia à noite, né? Tem isso também. Porque eu me matriculei à noite porque a minha intenção era trabalhar de dia e estudar à noite. Mas, então, assim, então no meu curso eu tinha muitas pessoas negras. Eu não sei dizer se era a maioria, não era a maioria. Isso eu sei dizer que não era a maioria, mas tinha um número muito expressivo, que não dá para falar que não tinha. Mesmo sem as cotas, a gente estava lá, né? E claro que as cotas maravilhosas, não estou dizendo nada contra, amo. Inclusive, sou beneficiária e hoje tenho consciência disso, mas na época eu não tinha.
Tanto que quando eu comecei a ouvir papo de cota, eu ficava muito apreensiva, né, gente? Eu tinha 19 anos, 18, 19, né? Então, muito nessa coisa da meritocracia, eu passei na universidade pública, então esse discurso da meritocracia estava muito na minha cabeça. Então, as primeiras vezes que eu ouvi discurso pró-cota na universidade, eu não falava que era contra, mas eu ficava assim, sabe? Então, eu ouvi muito. Eu nunca falei nada, não gritei que eu era contra, porque eu queria entender o que, que era aquilo, né? Por que que estavam demandando aquilo e onde eu estava nisso. E, e aí, com o passar dos anos, eu morava na moradia estudantil da USP, então lá tinha muitas pessoas negras mesmo. Então, aí eu fui tomando noção, pegando a visão, né, das coisas, de que não é meritocracia, que eu não sou um gênio, né, que, tipo, na minha família tinha esse discurso que eu era muito inteligente, né, e dentro da meritocracia também, tipo, ela conseguiu porque ela é muito inteligente, mas não, né, calma aí, eu tive uma mãe, uma família que me deu apoio mínimo, né, para eu, o máximo, né, que ela pôde para que eu estivesse ali. E não só minha família, o movimento negro que veio antes de mim também. Mas, porque quando eu entrei na USP, não tinha cota, mas já tinha, já contava uns pontos, o Enem, já tinha essas outras políticas afirmativas, né, que ainda existem, mas eu lembro que eu consegui uns pontos pelo Enem, pela minha nota do Enem, tal. Então, eu fui beneficiária disso também, né, de luta de movimento político, social. Então, para mim, e aí as disciplinas que eram super brancas e super muito marxistas, né? Sem falar da escravidão, eu acho muito bizarro isso. Os marxistas no Brasil e o marxista no mundo inteiro, né? Que não leva em conta a escravidão, eu fico assim, vocês estão. Não vem falar comigo, sabe? Mas, para mim, quando eu estava lá fazendo minha graduação, para mim era o que eu tinha que estudar. Eu tinha que pegar meu papel e eu acho que isso foi muito bom para mim, assim, naquele momento, ser um pouco não ser tão combativa, assim, eu queria meu papel, eu queria meu diploma e eu consegui meu diploma, então eu não ficava brigando com o professor. Hoje, quando eu estava no mestrado, eu via muito a galera cotista da graduação que passava muito mal, que ficava doente. E eu ficava pensando, né, por que que não aconteceu isso comigo na graduação, né? Aconteceram várias violências, óbvio que sim, mas eu não me ligava, eu era meio idiota mesmo nesse sentido. O que eu acho hoje que foi um pouco bom. Mas assim, quando eu terminei a graduação, eu não sabia o que fazer, porque aí eu já tinha noção de várias coisas, né? Quem era eu no mundo, assim, uma noção melhor do que quando eu entrei lá. E aí eu tinha estudado português e alemão. Eu não sabia o que fazer com alemão, era sempre um saco que eu tinha que ficar explicando por que que eu escolhi falar alemão. E aí eu percebia que outras pessoas não tinham essas perguntas, não tinham que responder essas perguntas. E foi um tempo, assim, de angústia, porque eu falei, pô, eu dediquei tanto tempo a essa graduação, a esse curso, e agora eu não sei o que fazer, porque é tudo branco, nada fala comigo, com a minha realidade. E aí eu entendi que eu tinha que traduzir a Maya Angelou, que é alemã, para distorcer um pouco esse contexto tão branco, né, de estudo e ensino de alemão, especificamente, que é a minha área, né, que é o que eu estudei. Aí foi isso, foi um pouco confuso, em algumas partes foi boa, a parte da sexualidade, eu acho que foi muito massa, apesar também de ser lá muito branco, né, na minha graduação, mas para mim foi bom sair da cidadezinha que eu cresci e ir para esse lugar. Hoje eu acho que já seria tudo diferente, né? Mesmo se eu tivesse aquela idade hoje, já seria outra experiência, mas minha experiência foi mais ou menos essa, assim, de tomada de consciência de várias coisas e de foco também. Eu tinha um foco, eu queria aquele papel e não queria ficar doente, né? Acho que eu fui bem sucedida, assim,
nessa fase da vida, assim. Não sei se eu respondi tudo, se eu esqueci alguma coisa. Acho que era isso, sim, entender essa trajetória. E eu acho que você falou um aspecto importante, porque hoje em dia, só para fazer um comentário, porque acho que a Aninha vai fazer a próxima pergunta, mas é só sobre essa questão, né, que eu acho que há hoje em dia, que depois, não sei, que a gente não vai falar de branquidade, você fala um pouco da universidade, mas essa branquidade que nos cobra, né, um currículo todo antirracista desde sempre. E aí eu acho importante trazer como é que a gente né? E como é que essa cobrança exclui toda uma estrutura que nos molda, né? Que a gente entra nesse espaço, entendendo, enfim, também você falando, eu falei, gente, era isso mesmo, que bom, estamos identificando, porque também essa entrada na universidade era para ter um diploma. Né? Também foi a primeira da família, e não é blá blá blá, não, isso é super importante, né? Porque parece que a gente está falando de uma coisa qualquer. Quando no meu caso, não sei o seu, eu tô falando de uma mulher que foi empregada doméstica, eu tô falando de outra mulher que também foi empregada doméstica, ou seja, então, eu acho que é importante pensar que, né, a nossa entrada, ela acima de tudo, ela é resistência, né? E resistência passa por pragmatismo, ou seja, tem um diploma, né, numa sociedade altamente racista, onde a gente é excluído de vários espaços de poder, é resistência e invenção de vida. Então, eu acho que, nesse sentido, né, passar por essa universidade branca e racista como é a USP, uma das últimas universidades estaduais a adotar o sistema de cotas é muita coisa. Então, muito obrigada, porque, enfim, eu acho que suas palavras vão reverberar em várias mulheres negras da nossa geração que entram na universidade nesse espaço, né, meio deslumbradas, enfim, também acreditando que aquilo ali seria um espaço de ascensão mesmo. Eu acho que é isso, e sem nenhuma culpa, enfim. Né? Então, bora lá, eu acho que a Ana vai fazer a próxima pergunta. Aninha, tá com você, amada. Oi, meninas. Estava aqui tentando liberar o áudio. Pronto, então, a Geis, ela trouxe uma coisa que é super impactante, né? Importante de falar. Eu entrei na universidade, Geis, com 28, 27 anos, né? 28 anos, né? E assim como você, eu também não me dava conta, sabe? Em muitos momentos dessa minha trajetória universitária, do quanto o processo do racismo ele é perverso, né? E eu fiz um curso elitista, sexista, né? Um curso classista, eu fiz engenharia, né? Entrei na engenharia com 27, 28 anos, né? E durante muito, né, do meu processo, né, eu ouvi essa coisa do mérito, né, de que você é mais inteligente porque você está aí, né, e tal, mas pensando um pouco nessa questão da língua, da linguagem, né, o inglês dentro da engenharia elétrica, né, era extremamente importante, essencial para isso, e eu sempre tive muita resistência com a língua, fiz alguns cursos, mas eu tenho, assim, uma dificuldade enorme, né, de conseguir, né, entender, compreender a língua inglesa, enfim, né, e eu acho que vem muito desses nossas trajetórias mesmo, como mulheres negras, né, do quanto essas línguas, elas são, para nós, como algo perverso, né? Porque a relação de poder que a língua exerce sobre a gente, né? Dentro desse processo colonizador, ele é sim perverso, como a Carmen falou, né? Muitas de nós não têm acesso, né? Não tem acesso. A gente passa uma vida toda e não tem acesso à língua, né? Não tem acesso a outras línguas, né? E aí, ter tido, por exemplo, a oportunidade, né, de ler a Grada, né, traduzido por você antes do lançamento do livro, né, há um tempo atrás, foi para mim a possibilidade de ter acesso a um conhecimento que para a gente sempre foi negado, né? E aí dentro da engenharia eu não tive a oportunidade de ler algumas coisas porque eu não sabia inglês, né? E aí pronto, essa tradução vem para a gente, né? Exatamente com essa possibilidade, né? De tradução e de acesso a esse outro conhecimento que é negado para a gente, né? E aí você próprio já falou que percebe o quanto essa sua prática ela é importante e necessária, né? E aí falando dessa prática,
Nós acompanhamos a sua participação no ciclo Carolina Maria de Jesus, né, que foi em comemoração aos 60 anos de Quarto de Despejo, e você lá fala que a prática da tradução, ela transborda a universidade, né? E você relaciona esse transbordar com a apropriação desse trabalho por artistas. E aí cita que a sua pesquisa, ela tem se direcionado para o campo da performance. E aí a gente queria compreender um pouco de que maneira você tem elaborado a noção de performance pensando nesse contexto afrodiaspórico, né, que a gente já vem trazendo aqui, como é que as coisas, né, são para a gente encaminhadas, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu estou tentando elaborar agora, assim, porque é um desenvolvimento mesmo dessa prática que, para mim, era muito solitária e pessoal, que era traduzir um texto, porque eu gosto desse texto. Então era muito solitário, eu, meu computador e o texto, né? Apesar que é um diálogo muito intenso com o texto, né? Mas é muito solitário. E aí a coisa de traduzir os poemas, principalmente da Maya Angelou, que é uma autora quase inacessível no Brasil e quase inacessível também na Alemanha, tem gerado frutos, assim, desdobramentos muito massa, assim, que eu tô tentando investigar, que eu tô tentando elaborar. Porque porque a Maya Angelou, bom, primeiro ela é uma artista negra, ela foi, né, uma artista negra. Então, a gente tem pensado aqui na literatura, sei lá, o que é literatura negra, né? Tem essa discussão de que, literatura negra é quando uma pessoa negra escreve, literatura negra é quando tem um personagem negro em primeira pessoa, né? Enfim, tem todas essas definições que a literatura feita de autoria negra não se encaixa. Porque tem alguns aspectos interdisciplinares que eu acho que são culturais mesmo, que são da diáspora, que são do continente e que se refazem na diáspora, né? Como as culturas musicais, do hip hop, da batalha de rap, do sarau, do teatro negro, né? Que aí você não sabe muito a diferença entre literatura, teatro, performance, música. Então, trabalhando com poesia oral, que é a poesia da Maya Angelou, eu fui pensando na importância da oralidade mesmo, né? E na importância de um corpo negro, de uma subjetividade negra, de um corpo negro e de uma performance negra, trabalhar com esses textos. Porque não basta só saber alemão nesse caso e português, né? Tem uma experiência ali, tem uma subjetividade, né? Tem um modo de habitar o mundo, de refazer, de refabular o mundo, que é muito específico dessa experiência, né? E que eu me identifiquei, né? Quando eu conheci a Maya Angelou, eu estava morando na Alemanha e não estava entendendo um monte de coisa, né? Tipo, um lugar racista do inferno, que eu não podia fazer nada sem ser monitorada, quando eu ouvia muitos absurdos, enfim, vocês são imigrantes, vocês, né, sabem. E aí então, essa poesia dela me traduziu, assim, eu falo muito isso, né? Que quando eu conheço a poesia dela, me traduziu essa experiência que eu não estava conseguindo colocar em palavras, ou que eu não queria colocar em palavras, porque são experiências dolorosas. Então foi muito massa conhecer os textos dela, e eu conheci os textos dela a partir de um vídeo que ela estava recitando. Então uma coisa é você ver a artista recitar, né, a poesia, e outra coisa é você ler a poesia só, né? E aí foi um processo assim, eu traduzi alguns poemas para o mestrado, e na defesa, a professora Denise Carrascosa, que estava na minha defesa, ela falou, eu acho que você tinha que ler os poemas na defesa, não só falar deles, né? E aí, durante a escrita da dissertação, eu fui percebendo que eu fui me tornando poeta, né? Porque para traduzir poesia, você tem que escrever outra poesia, né? Tem que trabalhar com os códigos da língua que você está traduzindo,
Então eu falo desse devir, desse processo de virar poeta, traduzindo a poeta, né? E aí depois na defesa, quando a Denise fala, você tinha que ler. Aí eu decorei um poema e recitei na defesa. Porque, claro que eu fiz aquela apresentação formal, né? Mas se fosse hoje eu não faria, eu só leria todos os poemas traduzidos. E essa ia ser minha defesa de mestrado. Porque culmina na performance, né? Porque aquilo é uma performance, né? A defesa já é, né, um ritual, uma performance, mas quando eu recito o poema, eu estou performando o poema, eu estou performando todo o processo de tradução, de conhecer o texto, A Spivak tem uma metáfora muito bonita para tradução, ela fala que é uma fricção de línguas. Eu amo essa metáfora. Então tem esse processo todo de 2 anos ali, né, de elucubração, tradução, de poesia, que é meio uma loucura, assim, que é um processo muito criativo. E aí eu vejo o efeito que faz quando eu recito o poema. Tem um efeito que é diferente de quando alguém lê o poema no papel, a tradução, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, defendi, beijos, tal. Depois eu fiquei com isso na cabeça e algumas amigas ou algumas artistas que eu também não conhecia começaram a trabalhar com os textos da Mayayim, principalmente, né? A Michelle Mathiuzzi, que é performer, que agora está morando em Berlim, inclusive, faz uma performance com os textos. Tem uma poeta de São Paulo, Natasha Félix, que começa a ler os poemas em feiras, e aí eu começo a receber feedback das pessoas, né? Eu li sua poesia, eu li a tradução, não sabia que existia essa poeta, não sabia que existia pessoas negras na Alemanha, nananã. Depois, esse ano, agora já nesse contexto da pandemia, a outra performer, atriz, a Tatiana Henrique, do Rio de Janeiro, faz uma performance também maravilhosa, que está online no site do Instituto Goethe de São Paulo, com os textos, com as traduções. E aí a gente começa a trocar ideia do processo, né? Do processo de tradução e do processo de transformar esse texto traduzido em performance. Ano passado também, aqui em Salvador, uma artista e teórica negra da Alemanha também, a Natasha Kelly, vem para cá fazer uma residência artística e a gente trabalha juntas, porque ela trabalha com a Mayayim, com o Du Bois e a Audre Lorde, que a Audre morou em Berlim e o Du Bois também morou em Berlim, no começo do século XX. E a Mayayim também, né? Então ela faz um estudo sobre essa cultura negra que se dá em âmbito europeu, principalmente alemão. Então tem tudo a ver com a minha pesquisa também. Então a gente trocou muita figurinha e ela tem uma peça, ela adaptou o livro, que é a tese de doutorado dela, para uma peça onde Mayayim, Webb Du Bois e Audre Lorde se encontram, conversam. E aí ela me convidou para fazer parte dessa leitura dramática, né? E aí eu fiz, e aí eu li, aí eu recitei alguns poemas. E eu recitando os poemas ali no palco, numa configuração teatral, foi muito louco, porque eu fui entendendo várias coisas que eu não tinha entendido do texto e do próprio processo de tradução quando eu estava performando esses textos, né? Tem um texto que ela escreve para o avô dela, que é de Gana, e aí ela fala que eles se encontram... Ela inventa um espaço imaginário entre a Alemanha e Gana, onde eles se encontram. E ela é o fruto desse encontro também, né? O poema tem um monte de imagem. Tem uma imagem de uma nogueira que dá manga, né? Que é Ela vai fazendo essas junções, assim. E aí tem um momento que ela fala que encontra o avô na mata do pensamento. E aí, quando eu tava fazendo lá a performance, nada profissional, né? Tem um momento que eu encontro esse código de pegar no meu cabelo, de quando eu falo na mata do pensamento. E fiz isso assim automático. E aí
isso abriu portas, assim, para eu entender o que ela estava falando no poema, que pode ser uma interpretação, né? Ela encontra o avô no cabelo dela, né? Na ancestralidade dela, que é onde eu também encontro minha ancestralidade, é onde a gente é um signo, né? De história, né? De não alisar mais o cabelo, enfim, tem um monte de significado pra gente, né? Então eu fui criando, a gente vai criando na performance outros significados, e aí esse processo de tradução nunca acaba. E aí é mais ou menos isso que eu tô pensando no doutorado agora, pensar primeiro teoricamente, né, digamos, dentro da literatura, porque já é uma discussão muito cabeluda, essa coisa de literatura brasileira e literatura negra, né? Tipo, porque parece que a literatura negra tá fora da brasileira. E sendo que, sei lá, Machado de Assis é negro, né? Então, assim, então ele tem que sair da literatura brasileira e ir para a literatura negra. É aquela confusão da nação, né, que a gente estava falando do começo, de que a gente não tem nação, né? Tanto que eles inventam uma literatura para a nação, um discurso nacional, né? A gente sabe disso pelo romantismo alemão, romantismo brasileiro, indianismo, né? Como os autores brancos construíram uma nação através da literatura e como a literatura negra destrói essa nação, né? Que eles estão construindo, porque traz outras perspectivas que não cabem nessa nação que eles criaram. Então, eu estou fazendo essa discussão um pouco teórica, pensando um pouco aí simetricamente no... Simetricamente não, como é que chama? Sincronicamente, sei lá. Que, por exemplo, no Brasil, a gente tem nos anos 30 a Frente Negra Brasileira, nananã, mas o que a gente conhece mesmo hoje é o movimento negro, unificado, né? Como marco, digamos assim. Eu trago um pouco a Frente Negra, mas porque eu tô falando um pouco do surgimento do movimento negro alemão também. E falar de literatura, da importância da literatura nas movimentações negras, né? E como não tem diferença, né? Literatura negra é movimento negro. Tradução negra é movimento negro, literalmente, porque a gente está se movimentando entre línguas, entre nações. Aí eu tô nessa loucura toda, tentando arrumar uma linearidade para isso que não é linear, né? Então eu tô lendo muito Leda Maria Martins, que eu já trago bastante no mestrado, mas o tempo espiralar, né? Que a gente tá assim o tempo todo, o nosso tempo negro, né? Não tá vivendo só hoje, a gente tá vivendo ontem, tá vivendo o futuro. E aí eu tô pensando então, assim, para resumir, voltar para performance, de como a tradução movimentou essas performances no Brasil, por exemplo, com referências afro-alemãs. Isso é muito massa, como resultado do meu mestrado, mas também e como eu me envolvi na performance. Como eu não fiquei só... E que é um diferencial nosso, eu acho, né? A gente não é só pesquisador que fica observando, né? A gente se envolve, não tem como fazer crítica se você não se envolve no processo de fazimento da coisa, né? E aí é mais ou menos isso, mas ainda tá muito incipiente, né? Porque o meu... Como eu digo isso? As disciplinas, né, são muito duras, né? Elas são muito disciplinares, então eu ainda estou arrumando brechas para falar de performance no programa de pós de literatura, sabe? De literatura e cultura, então tem tudo isso para dar conta. Mas eu estou pensando basicamente literatura negra como performance também. Não tem como pensar literatura negra fora da performance, ou como uma coisa separada da outra, né? A gente não escreve só, a gente vive, né? Aí a gente pensar na escrevivência, né? Da Conceição Evaristo. Não tem como separar uma coisa da outra. Aí é por aí, mais ou menos. E obrigada por essa pergunta que me ajudou a elaborar também. E você estava falando aqui, aí eu já vim pensando também várias questões do meu mestrado, né? E pronto. É isso, né? O ser estar no mundo para nós, né? Pessoas negras, mulheres negras, perpassa por muitas encruzilhadas, por tantas encruzilhadas.
E são tantas subjetividades, são tantas identidades que convergem sim para muitas performances, né? Não é uma performance, são muitas performances, né? Exatamente. Pois é. E aí você fala de como que foi essa coisa de conseguir, né? Recitar depois da tradução, né? E aí como que a gente não se vê em muitos momentos possíveis, né, de ser poetas, de ser poetisas e de escrever, enfim, de construir, né, esses muitos caminhos, né. E aí, da minha dissertação recente, eu tive que apresentar para um grupo, né, para uma matéria, uma disciplina, um componente. E aí, pronto, duas meninas negras depois falaram para mim, né, que leram o projeto, que ficaram tão encantadas com a poética do projeto. Eu disse, nossa, né, eu tenho tanta vontade de fazer poesia, tenho tanta vontade de que a minha escrita, de fato, tenha esse caminhar, né, esse processo poético, e não imaginava que estava assim, né, não imaginava nem ser capaz de fazer uma escrita, né, e de ter essa performance, né, nesse sentido, assim. Mas pronto, gratidão também, né, pela sua fala, e por pensarmos juntas e caminharmos juntas. E agora Mari, né, Mari? Oi. Oi. Não sei, tem aqui a Patrícia. A Patrícia me parece que em alguns momentos da entrevista ficou aí meio eufórica. Não sei se queria fazer algum comentário final também. Acho que a Patrícia tem umas proximidades aí com você, Jazzy. Talvez ela esteja sentindo essa vontade de participar. Eu fiz essa leitura corporal dela. Sim. Pois é, letramento também em línguas não é só de língua eurocolonial, né? Pois é. É isso. A gente não tem muito tempo. Manda aí, Paty. Só agradecendo o Mário, porque eu já estou aqui. Quero falar alguma coisa. Eu quero agradecer a Jazz, primeiro. Eu te descobri justamente... A gente organizou um evento, né, em Coimbra, o primeiro, né, que chama Corpos Insubmissos, e a gente estava fazendo uma instalação de poesias de mulheres negras, né? E aí eu pensei logo na Maya Yin, porque ela, para mim, é uma referência muito importante também. Talvez também pelo fato de eu ter nascido e crescido uma boa parte lá. Minha mãe, ela veio para o Brasil, né? Acho que ela tinha começo dos 20 anos também para fazer teatro. E eu acabei nascendo lá. E aí eu procurei uma tradução. Primeiro eu pensei em traduzir um poema dela, mas eu pensei, não, vou procurar alguma coisa. Aí apareceu o seu trabalho, eu fiquei muito encantada ali. Eu comecei a ler tudo, assim, porque primeiro eu só queria ver os poemas, né? Aí eu comecei a ler tudo, aí peguei a tradução do poema que você fez sobre... Acho que era que ela fala das periferias, né? Eu não sei o poema agora de Líder Sem Fronteiras, eu acho. Sim, sim. E aí eu peguei a tradução e foi ali que eu li o seu trabalho e fiquei agradecida também, sabe, por ter isso, assim, porque eu acho que para a comunidade, para as pessoas do movimento aqui no Brasil, é muito importante conhecer esse trabalho, né? Conhecer, feito você falou, saber visibilizar as pessoas negras alemãs também no mundo, né, de alguma forma. Então eu quero agradecer muito. Para mim é uma honra poder estar aqui, te escutar falar sobre a sua trajetória, que eu acho muito inspiradora mesmo. E eu aqui agora estou no Brasil nesse momento, e eu estou justamente nesse desafio. Eu estou entrevistando a minha avó, de parte de mãe, brasileira. Né? Eu estou ouvindo a história dela, a biografia dela, e estou trabalhando com teorias de interseccionalidade também, né? E também questões de pertencimento, que chama belonging, né? Também a teoria do belonging, e do movimento, né? Do direito de ir e vir. Enfim, ainda estou juntando as minhas ideias, estou escutando ela e estou... Porque eu queria muito, para mim, essa história da migração dentro de um país, né, do Brasil, né, a história dela é a história do Brasil, né, a história
que, na verdade, lá fora, muitas vezes, eu acho que na academia dentro não é visto dessa forma, olhando para a mulher negra brasileira também, né? Obviamente se fala da migração dentro do país e tudo mais, né, da industrialização, desse processo todo, mas eu queria dar um foco na história de uma pessoa que é a história de tanta gente, né, até hoje. E é isso, eu estou no mestrado e ainda estou começando, e eu quero só agradecer mesmo a você que faz esse trabalho importante, muito importante, e talvez eu vá te contactar quando eu tiver um pouco mais de material para a gente trocar um pouco mais e falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Beleza, fica à vontade. Obrigada. Que bom, obrigada pelo... É bom ter o retorno, né? Como eu disse, assim, às vezes a gente faz uma coisa que não sabe muito porquê, ou se vai... Assim, porque a gente sabe, é uma coisa que move a gente, né? Mas não sabe como vai ser... Como vai a vida que essa coisa vai ter no mundo, né? Porque quando a gente escreve, não é mais nosso, né? Então eu fico muito feliz de receber esses feedbacks. Muito obrigada. Jess, a gente está aqui chegando no fim, a gente tem mais 2 questões, não sei como é que está seu tempo ainda. Eu tenho uma coisa 1 hora, mas eu tô esperando a pessoa me falar também. Por enquanto ela não disse nada, a gente pode continuar. Tá. Então, só para você também poder se organizar com relação às respostas, né? Considerando assim o nosso roteiro prévio, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Assim, a gente também tinha pensado numa questão que tem a ver com a questão das editoras, né? Do seu trabalho como tradutora engajada na questão racial e dessa relação com as grandes editoras, que são essas corporações brancas, né? Então, a pergunta está estruturada assim: pensando no campo da tradução, como você tem recebido o interesse pela tradução de obras de intelectuais negras por parte dessas grandes editoras, né? E quais são, então, portanto, né, os principais desafios que você percebe, nessa relação? Ai, gente, é treta. É treta, viu? Porque, olha, desde 2016 que eu tenho tentado traduzir o Plantation Memories, né? Nunca uma editora me respondeu. Assim, quando a Grada veio para o Brasil, também foi em 2016. E aí, como ela já tinha vindo, fui participado da Bienal e tal, eu comecei a mandar propostas para editora, né? Porque, enfim, combinei com ela também, né? Essa coisa de ter traduzido o primeiro capítulo foi uma ideia que a gente teve juntas. Vamos traduzir o primeiro capítulo, publicar numa revista e depois já tem uma amostra também para as editoras, né? Não precisa fazer um teste e tal. E fiquei muito tempo, fiquei quase 1 ano tentando. Aí depois, quando ela já tinha vendido os direitos, ela não, as editoras, né? Enfim, eu também mandei de novo meu currículo, um portfólio, uma proposta, nananã. E aí rolou, né, com uma editora branca. E é complicado, gente, trabalhar com editora branca, porque a gente sabe que é um interesse principalmente monetário, né? De tipo, qual é a novidade, por exemplo, que esse livro foi o mais vendido da Flip, por exemplo, e todo mundo comemorou muito, né? Mas eu lembro que eu e a Jota Mombassa, a gente teve uma conversa e ela até escreveu um texto sobre isso. A gente estava junto há uma época, vivendo numa mesma casa, e aí começou a sair essas notícias de que os 5 mais vendidos são negros, os 5 mais vendidos e um é indígena, não sei o quê. E essa frase é muito violenta, né? Porque eles sempre venderam a gente. Tipo, desde 1500, né? Que eles fazem isso. E aí a gente ficou fritando nisso, porque, tipo, tá, legal, massa. Pensei, eu não ganhei R$1 a mais, né? Não ganho, é tudo da editora.
talvez a autora ganhe uma porcentagem muito mínima também. Esses contratos com editoras brancas são muito pesados. Você dá o seu direito, você não tem direito nenhum sobre o seu trabalho. Só você vende o serviço de tradução. O resultado é da editora, né? E é difícil, assim, porque eu não tinha muito hábito, não sou muito contratada por editoras brancas, nem pretas também, mas enfim, não sabia muito trabalhar, não sei como é que é esses códigos, né? Essas coisas de como tem que fazer. Agora, esse ano, principalmente, desde o ano passado, mas esse ano tá uma loucura, né? As editoras se juntando para publicar um monte de autora negra. E você sabe, a gente sabe, você fala, porra, eu trabalhei muito por isso, né? Para que a tradução fosse, não só eu, mas como muitas pessoas, né? Tatiana Nascimento, que traduz Audre Lorde desde 2009, 2010, e um monte de outras, né? O coletivo de mulheres negras que traduzia Angela Davis antes da editora branca do Sudeste comprar os direitos. Enfim, muitos coletivos negros, muitos coletivos pan-africanos no Brasil que fazem muita tradução e que agora está tendo muita confusão com o direito que as editoras brancas estão comprando e estão proibindo os coletivos de traduzirem. Tá rolando muita coisa, assim, muita treta. Eu não me sinto bem trabalhando para essas editoras, é sempre muito complicado, porque é um interesse que eu sei que vai passar, né? Quando essa onda acabar, vai passar o interesse, vai acabar o financiamento do direito, que elas que têm dinheiro para comprar os direitos autorais, né? Porque todo o resto a gente tem, conhecimento, potencial, competência, a gente não tem dinheiro para comprar os direitos. É um lugar complicado, porque o resultado é muito bom de acesso, né? Porque esses livros, como quando eles chegam nas pessoas que eles têm que chegar, é muito massa, você vê os resultados, você vê a galera lendo, conversando, criticando, usando o texto. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito difícil trabalhar nesse signo do capitalismo mesmo, né? De agora tá vendendo. E aí agora a gente tem que traduzir tudo que a gente quer. E também uma manipulação. O que eu tenho percebido das editoras brancas é que elas manipulam os discursos, né? Por exemplo, agora elas estão traduzindo Audre Lorde, 50 anos atrasadas. Eu tô feliz, óbvio, legal, traduziram. As pessoas vão ter acesso. Mas tem um atraso aí de 50 anos. Em 50 anos, muita coisa já foi feita, publicada, discutida, né? Então, a gente fica sempre 50 anos atrás no Brasil, lendo algo que não dá valor, né? Ao mesmo tempo que as editoras não dão muito valor a teóricas brasileiras, né? Agora também está saindo o livro da Beatriz Nascimento. Primeiro saiu por uma editora pan-africanista independente, de pessoas negras. Agora as editoras brancas estão comprando. Então eu fico chateada, assim. É uma contradição. E aí é muito difícil saber como habitar essa contradição. Eu queria ter uma editora negra, com projeto negro, né? Pois é. Eu queria só, Jess, eu queria só aproveitar que você falou dessa questão, né, das grandes editoras, para pensar, por exemplo, que para além da institucionalidade, para além dos interesses econômicos, a Audre Lorde é lida independente deles, né? Então, tem publicações de estudantes, tem publicações enfim, de coletivos e de coletivas, não só da Audre, mas de outros, né, autores e autoras. Então, estou chamando a atenção que a gente continua existindo e resistindo, apesar deles e contra eles. E aí eu acho que sim, é importante, óbvio, né? A gente está circulando as nossas ideias
as nossas que eu falo, né, enquanto povo preto, está circulando nas grandes editoras, é claro que é importante, porque acho que chega o maior número. Agora, também é isso que você falou, né? Eu acho que tem tanta contradição e complexidade nesse processo de tradução pelo capitalismo, porque eu me pergunto por que Angela Davis, que é essa mulher incrível, né, que a gente não questiona o seu legado de modo algum, é escolhida em detrimento do Massata Shakur, por exemplo. Né? A Massata Shakur está lá, produzindo também reflexões interessantíssimas em paralelo a Angela Davis, mas de algum modo, né, e aí eu acho que a gente volta para a branquidade, e aí, objetivamente, a esquerda branca também elege os seus queridos da negritude. Né? Quem que eles querem publicar? Quem eles interessam publicar? Quais as ideias eles querem que circulem? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente, sim, precisa fazer um front junto a essas editoras grandes, ao mesmo tempo a gente tem sobrevivido independente deles e sem eles, não é? Então, eu acho que, inclusive de um modo mais autônomo e mais livre, onde a gente não precisa, né, assim, não há uma ideia de revolução. A gente fala de motim, a gente fala de revolta, a gente fala, enfim, há uma polissemia do que a gente está chamando de liberdade, e que as editoras, talvez, as grandes editoras, não estejam de acordo. Então, acho que é por isso também o seu trabalho é muito importante, porque a gente está falando de autonomia do povo preto, autonomia para decidir quem que a gente está afim de escutar e circular ideias, né? E aí eu volto para você, que talvez seja a pergunta saideira, se as meninas concordarem, enfim. Como é que o seu trabalho, porque a gente, quando convidou você também, né, obviamente, depois de ler, enfim, entender que o seu trabalho produz em submissão. E acho que para a gente era importante entender se você vê que seu trabalho gera em submissão, né? E como é que essa tradução de obras produzidas por pessoas negras, né, se insurge contra o mundo racista e por quê? Ou seja, por que traduzir essas pessoas gera transformação, né? Porque acho que no mínimo é isso que a gente está falando, de transformação. Né? A ideia de trazer as pessoas é para fazer pensar, para gerar alguma coisa. Eu penso que a transformação, né? Tendo em vista que a gente vive num mundo antinegro. Então, eu acho que se as meninas não tiverem mais uma pergunta, eu acho que essa pergunta saideira, digamos, era para te ouvir pensar sobre como é que o seu trabalho de tradução produz em submissão nesse mundo antinegro. Eu acho que produz no sentido de não só... Acho que produz porque é uma tradução negra também, né? Porque também é isso. Eu acho que tem... Eu acho não, né? Eu vejo, eu sei que tem muita diferença quando uma pessoa branca traduz uma Toni Morrison e quando uma pessoa negra traduz uma Maya Angelou, sabe? A gente... Porque a gente vive muitas coisas, né? Que estão sendo faladas pelas personagens, pelos eu líricos, que a gente se identifica e que a gente elabora em cima disso, né? Não é só, isso é isso nessa língua, né? Não é uma transfusão de palavras de uma língua para outra, de um sistema linguístico para o outro, né? A tradução negra, ou de autoria negra, ela trabalha com outros códigos, né? A gente trabalha com memória, a gente trabalha com submissão, a gente trabalha com outros... A gente tem um outro projeto tradutório, né? Porque, por exemplo, né, para traduzir a própria Grada, de novo, né? Porque é um exemplo conhecido. Tem um trabalho com a linguagem ali, que ela faz em inglês, e que ela está criticando, inclusive, a língua portuguesa, que não tem como eu traduzir num português limpo, bonito, para que o português vai achar bonito, né? Ela tá ali, ela tá mexendo com os termos, né? Ela tá mexendo com a própria palavra negro, né? Tá dizendo que essa palavra não é ideal ali, né? Que ela não dá conta da nossa experiência, que é uma palavra que nos deram, que a gente ressignificou, mas enfim. E também tem uma coisa que também teve confusão na tradução, né?
que são como a gente tem ressignificado, por exemplo, preto em português do Brasil, e que para a autora é uma palavra que ela não queria que usasse. Ao mesmo tempo que ela está deixando itálico a palavra negra, porque ela está dizendo também que negra é uma palavra colonial. Então não tem palavra na língua para a gente traduzir. Então foi muito difícil, né? Porque as palavras na língua portuguesa são as palavras da violência. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem super ressignificado o preto. E para ela, no imaginário dela, português, que já não mora em Portugal há muitos anos, já é outra coisa, né? Então ela não queria, mas para mim fazia todo sentido hoje no Brasil usar essa palavra. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu fiquei muito chateada, que ficou como um erro no livro, né? Tem um momento que ela fala da mami, que no Brasil é a mãe preta, que é a ama, né, que virou empregada doméstica, né, que cuida dos filhos brancos, da prole branca das pessoas brancas. Então, assim, a tradução de mami, que é uma coisa nos Estados Unidos, que ela usa no texto em inglês, e que no Brasil é a mãe preta, não é a mãe negra, por exemplo. E ela não quis, por exemplo, que usasse isso, né? Enfim, são coisas ali que eu acho interessante a gente discutir enquanto pessoas negras, discutindo, no Brasil é assim, no Brasil a gente tem ressignificado assim, nananana. Só que essa mediação se deu, por exemplo, com uma editora branca. Eu esqueci um pouco a última pergunta. Insubmissão. Eu vejo, então, como insubmissão, a tradução como insubmissão, justamente porque é a gente que está fazendo. Porque só a tradução de autores negros não vejo exatamente como insubmissão, não. Porque eu acho que quando a gente traduz, a gente está mudando uma ideia. Porque no Brasil, eu acho que no mundo em geral, existe uma ideia de quem é o tradutor, no masculino mesmo, né? Que é essa pessoa que não tem rosto, que é muito inteligente, que tem acesso a esses mundos linguísticos, culturais, que é um erudito que fica lá da sua sala traduzindo as coisas porque ele pode, porque ele tem tempo, né? Geralmente, para mim, até para mim também, a ideia de um tradutor era professor universitário que traduz nas horas vagas, né? Porque ele é erudito. E aí, quando a gente traduz, isso muda, né? Porque quando as pessoas me veem na rua, a primeira coisa que elas pensam não é uma tradutora. Não que eu queira, não é sobre isso, mas assim, a ideia que se tem das mulheres negras, por exemplo, né? Não é uma ideia de uma tradutora, né? Então eu acho que é insubmissa também nisso, né? De que a gente vai mudando essas ideias que a sociedade tem sobre a gente e vai mudando os textos também. A gente muda o texto, todo tradutor muda o texto. A tradução é um espaço muito de poder, né? Você está mexendo, você está manipulando um texto. Então, você escolhe as palavras que você quer usar. Muitas vezes as palavras que você escolhe não são escolhidas pela autora ou pela editora. Mas você tem ali um poder, né? De coautoria também, né? Tem muita competição com o autor também, mas a tradução é uma coautoria. Sem competição, assim, para mim é um trabalho conjunto, né, de entender a obra da pessoa e de entender como melhor traduzir para aquele contexto, para aquele tempo, porque as obras também envelhecem, né, às vezes não fazem tanto sentido num contexto 50 anos depois, às vezes faz, às vezes não faz, então se adapta a muita coisa. Então eu acho que principalmente quando a gente se coloca a cara, né, enquanto tradutoras negras, enquanto intérpretes de um livro, né, enquanto leitoras, enquanto mediadoras de um produto cultural, de um produto epistêmico, né, de conhecimento. Acho que tem essa dimensão de submissão nisso. Mas é isso, dentro... a gente traduz autonomamente, tal, mas essa contradição que eu estava falando também toda vez que eu tenho que negar um trabalho, eu sofro muito, né? Porque a gente é fruto da escravidão mesmo, né? Como a gente lida com o trabalho,
é muito ainda num sistema de escravidão, né? Então, as pessoas mandam um livro, claro que eu quero traduzir, porque eu preciso pagar meu aluguel, e é bom, né, ter livros traduzidos, vai te dando um status de que outras pessoas vão querer que você traduza, você não vai ficar sem trabalho. Então, quando eu tenho que negar, é muito difícil. Aí eu vejo esse lugar de mulher negra, né, dizendo não. No geral, pra gente é muito difícil dizer não. Dizer não para trabalho, então, é mais difícil ainda, né? Mas agora eu preciso sair dessa loucura, porque as editoras estão explorando mesmo, assim, as poucas tradutoras negras que elas conhecem. O problema é delas, né? Porque elas conhecem poucas. E o mercado editorial é muito louco, porque é muito de... Como é que chama? Contatos, indicação. Eu mandei muitos currículos, gente. E ninguém me chamou para trabalhar, né? De repente, quando eu publico uma tradução, todo mundo me chama, porque agora tá essa onda, né? Então, tá sendo muito cansativo também. Porque você percebe, agora todo mundo te quer e quer seu trabalho agora até te sugar sua alma. Enfim. Então, a dizer não também, não traduzir, para mim, hoje em dia tem sido um ato de submissão. De uma forma de que, pô, não tô disponível o tempo todo para as editoras, né? Nos prazos delas, né? Eu tenho meu projeto pessoal, né? Tenho que fazer minha tese. E traduzir um livro é tipo escrever uma tese, você fica muito exausta. Porque é uma tese da autora ali, né? São muitas teses que você tem que ler, entender e traduzir. E depois vai para revisão, volta, depois você volta de novo. Acabei de receber ontem à noite uma volta de um livro. É bem exaustivo. Mas eu fico feliz com o resultado e com os diálogos, né? Eu gosto. Eu acho que é para isso que eu faço. Não é para as editoras brancas, não é para o mercado editorial. É para minha comunidade mesmo. Olha, posso, Mari? Eu só ia pedir, não sei, já que faz 2 horas que a gente está aqui conversando, se você queria finalizar com uma poesia, ao invés da gente finalizar assim, muito bem, obrigada, vai com Deus. Se você estava nessa onda, ou se de repente a gente manda um beijo para todo mundo e vai tudo bem. Enfim, era só se você estava na onda, em vez da gente, enfim, mas aí é isso. Eram as últimas palavras, né? Porque você está com tempo, enfim. Só para... Porque eu fiquei incitada, assim, você começou a falar a poesia, pô, cara, faz todo sentido que a gente não convidou ela para falar, então, performar, enfim. Mas pronto, é um convite, e aí acho que finalização, se ninguém tiver mais nenhuma questão, porque acho que também tem a questão do horário. E era isso, fiquei super curiosa, porque eu li várias coisas que você traduziu da Maim, enfim, que eu nem conhecia, eu conheci por conta de você, porque eu cheguei a você, né, enfim, grada, aí depois, não sei o que, eu falei, cara, como eu não conhecia, né, e aí Patrícia, que é, enfim, afro-alemã, digamos assim, que foi quem conversou conosco há pouco tempo, enfim, e é isso, gente, é muita, eu acho que, talvez enquanto você tradutora, né, enfim, nesse seu lugar, não sei se tem dimensão, mas essa dimensão de poder fazer, que eu não chamo de traduzir, para mim é colocar em diálogo, né, pessoas que estão pensando coisas muito similares, inclusive, quer dizer, quando eu li um dos textos, agora eu não sei qual é o da Maim que eu li, que me tocou, e eu chorei, inclusive, enfim, sobre esse sentimento, né, de solidão nesse lugar, enfim, num país que é esse país que ela nasceu, enfim, que não é o seu país, que você não se vê, eu também, enfim, né? Essa coisa Brasil, que Brasil. E é uma pena porque a gente não explorou muito a questão da nação, que eu acho que é tão chave, tão fundamental para a gente refletir sobre quem somos nós enquanto pessoas pretas, assim, que Estado-nação, que país, que brasilidade, que portugalidade, afro-português, afro-brasileiro, isso faz sentido para nós, enfim. E aí, quando eu estava lendo essa poesia, eu falei, gente, não é possível, assim, o quão insubmissão, quanto motim isso provoca, né? No sentido de, olha, de sacudir mesmo, de não,
isso não me pertence, né? Essa reivindicação de uma brasilidade, de um ser brasileiro, não me pertence, honestamente. E aí, se você quisesse terminar, eu ficaria muito feliz, mas tudo bem, respeitarei se você não quiser. Então, acho que é um convite para fazer essa finalização pelo seu tempo, porque por nós, pode ter certeza que a gente ficaria mais 2 horas, pelo menos. Então, Tô procurando um texto aqui, porque assim de cabeça agora é difícil, mas deixa eu ver se eu acho. Queria talvez ler aquele que eu falei da Mata do Pensamento. Deixa eu ver. É que eu troquei de computador, tem muita coisa que não tem. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Ai, não, o que eu achei que tá tudo riscado. Deixa eu pegar um livro. Aproveito e já faço uma propaganda. Ano passado eu fui em Portugal teve um congresso, né? Como chama? Uma conferência. Afro-Europeans. Isso. E eu eu vi um livro da Carla Fernandes, eu acho que é a tradutora, que traduziu a Mai também. Eu até comprei o livro dela. Eu vou pegar um aqui, já volto rapidinho. Né, e levei porque eu confecciono uns livros assim à mão, com os poemas, que foi um jeito de tirar da dissertação, né, da universidade, a costura, assim. E foi um jeito de eu tirar só da dissertação, porque ninguém lê, quase ninguém lê, né, ou poucas pessoas leem. E aí eu levei os livros para vender em Portugal, né, óbvio, porque euros, estava lá viajando, caro, tudo. Aí eu fiz uma banquinha lá, junto com a galera que tava vendendo outras coisas, aí tava olhando os livros, aí eu encontrei esse, que é tradução da Carla Fernandes, que é bem lindo também, ó, tem um pano aqui, e é uma edição artesanal. E são poemas diferentes, eu achei bem legal, que a gente quase não escolheu os mesmos poemas. Acho que tem 3 que são os mesmos, mas o resto é diferente. Eu vou ler, então, esse que Tem uns que eu gosto muito por causa dos jogos de palavra, mas eu vou ler esse que a Patrícia comentou, ou foi você, eu não lembro, que chama Sem Fronteiras e Audaciosa. Já que você falou um pouco de nação e eu falei também no começo. Um poema contra a bel-unidade alemã, ou beldade alemã. Teimarei em ser africana, mesmo que me queiram alemã. E farei questão de ser alemã, mesmo que minha negritude não lhes agrade. Darei um passo mais à frente, até a periferia mais longínqua, onde estão minhas irmãs, onde estão meus irmãos, onde nossa liberdade começa. Vou avançar, mais um passo à frente, mais um passo à frente, e regressar, quando eu quiser, se eu quiser, sem fronteiras e audaciosa permanecer. É um texto de 1990 que ela escreve quando o muro cai, o muro de Berlim cai. E só um contexto rapidinho, né? E quando o muro cai, a gente comemora muito, né? Mas a galera negra e imigrante em geral na Alemanha começou a sofrer muito episódio de racismo, né? Foi o momento que a direita alemã, o nacionalismo se ergueu, porque agora estava unificada, então eles não precisavam mais de imigrantes, né, para trabalhar, etc, na cabeça deles, né. E aí começaram muitos ataques, aí ela escreveu esse poema nesse contexto da queda do muro. Que é muito louco, né, que a gente sempre vê a queda do muro como uma felicidade, né, tipo, assim, a história conta isso como se fosse um logro da humanidade, né, mas para a galera imigrante foi um pesadelo.
É isso. São gente. sempre as outras histórias, né, que a nossa negritude conta, como você diz, né? Então tem aí a literatura negra e ela desdiz a outra que se diz só literatura sem o adjetivo, né? Então a Sim. gente conta sempre outro mundo, né? E me lembrou muito de você falar sobre a sua dificuldade em negar o trabalho, tem a ver com essa construção da identidade negra também, mas com a forma como os brancos se relacionam com a gente, como a gente é funcionalista no mundo deles, né? A gente tem uma função, e como você disse, a gente está na moda, negar um trabalho significa também assumir essa possibilidade de voltar para esse não lugar que a gente já ocupou, quando você manda um monte de currículo e não é atendida pelas editoras, né? Uhum. Mas daí tem todo um jogo de razão e de emoção que a gente tem que tentar reorganizar e reequilibrar para poder fazer esse enfrentamento. E oxalá não será uma questão de moda, mas uma relação de compromisso que algumas pessoas vão travar. E você também, porque você tem aí encontrado outros caminhos que não são só de conversas com essas grandes editoras, né? Elas podem ajudar a gente a pagar aluguel, mas elas não vão alimentar a gente, assim, né? Esses outros alimentos não virão dela. Então, há quem vá realmente estender a mão para a gente e construir a ideia que a gente de fato fala de irmandade, né? Então, agradeço em nome da coletiva a sua presença e esse compartilhar de ideias, de conversa, que foi incrível. Acho que depois a gente, enquanto coletiva, vai ter muito também para conversar a partir das coisas que você trouxe. E nos colocamos à sua disposição quando for preciso, necessário, para colaborar com esse mundo, né? Para colaborar com essa luta e nessa construção desse outro mundo que a gente entende que é possível, que é necessário e que a gente faz no nosso dia a dia mesmo, né? Não sei se mais alguém quer fazer um agradecimento final, para a gente poder também liberar a Jazz de alguma forma. Eu queria agradecer sim, Jazz. Aprendi muito com você hoje. Para mim, você tem uma carinha de 19 anos mesmo, sabe? E olhar para essa carinha de 19 anos, ela produz uma confiança, sabe? Ela fortalece a minha confiança na capacidade, no nosso poder de alterar de alguma maneira, mesmo que pouco, essa realidade tão dominadora e tão opressiva, né? Então, assim, a sua fala muito, muito tranquila, mas também muito assertiva, ela contribui nessa minha caminhada que é longa e que, como eu estou muito feliz de ver essa moçada hoje produzindo e que está mobilizando um repertório que a minha geração não teve. Então, assim, a geração de vocês hoje tem um repertório, tem um caminho pavimentado, né, com muita luta, muito trabalho de muitas mulheres, inclusive, que está começando a virar moda, e isso é um perigo, que é Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, tanto que virou essa dupla, as pessoas só falam dessa dupla, né? E que é muito pouco lido também. Muito pouco lido, muito pouco estudado. Né? As pessoas vão ler, a Dani trouxe agora há pouco, vão ler Angela Davis, mas não se apropriam da produção. É uma produção de conhecimento, são pensadoras. Né? E a gente está hoje vivendo já esse movimento de ficarem sendo talvez modinha, o que é uma tristeza, porque elas fundamentam muito do que essas gerações hoje estão fazendo. Então, assim, agradecer bastante, viu? Foi uma excelente, foi uma abertura do nosso ciclo de entrevistas, a sua participação hoje. Oxalá nós vamos seguir aí com os nossos ciclos e que outras tantas pessoas, que aquelas que nos acompanham, possam absorver a sua sabedoria, né? Porque a sabedoria não é só dos mais velhos, mas dos mais novos também. Muito obrigada. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Só? Então, acho que é isso, Jess. Obrigada. Obrigada, gente. Prazer conhecer vocês. Obrigada pelo convite, pela escuta, pela conversa. Pronto.
E é isso, a gente tá por aí no Facebook, vamos ver se a gente abre outras redes sociais. E é isso, temos seu contato, de vez em quando a gente te cutuca para alguma coisa. Beleza. A gente tá lembrando que você tá escrevendo uma tese, fica fria, tá? Entre outras mil coisas. Tá bom, combinado. Um beijo. Um abraço, obrigada, Jess. Obrigada, Jess, muito obrigada. Eu que Força e agradeço. axé. Um beijo. Beijo. E aí, Pi?